Então vamos lá, a gente vai começar, né? Tem muito conteúdo para passar. Que Deus nos ajude para, quem sabe, realizar o sonho de terminar em 2025. Não tem que mudar, não tem que ir até 2026, né? Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, né? Tá faltando alguém aqui entre nós? Não? Tá todo mundo aí? Lá em Tijucas deu 8, né? Aqui 7, lá 8. Eu fiquei feliz, né? Que é um número bom, né? Então, embora que se tiver 2, já tem 2, né? Mas pra gente não há como esconder, né? Que anima, né? Quanto mais aluno, mais anima, né? Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou pedir hoje para a pastora Alice, toda semana eu vou pedir para alguém orar, né? Para estar abençoando a nossa aula, amém? Deus eterno, Pai de infinita bondade, nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer por esse dia, Senhor, por mais esse momento de reunião como igreja tua, Senhor, que a tua palavra sendo ministrada aos nossos corações dê fruto, Senhor, que o Senhor implante ela em nossos corações, que o teu Espírito Santo amplie a nossa mente, que a nossa visão espiritual cresça cada dia mais, e que o teu Filho, Senhor, venha a ser usado para o louvor da tua glória. Entregamos esse tempo em tuas mãos, que colocamos as nossas vidas na tua presença, colocamos as nossas mentes cativas à obediência de Cristo Jesus, e que tudo seja, Senhor, pelo louvor da tua glória. Nós oramos, louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, amém? Então, queridos, só recapitulando, né? O porquê da gente estar estudando fundamentos da fé, né? A gente já conversou sobre isso na semana passada. Só uma recapitulação bem rápida. Nós entendemos que a igreja ela é comparada a uma construção, né? E essa construção não se começa pelo telhado, né? A construção deve começar pelo fundamento. Se essa igreja aqui fosse uma igreja, por exemplo, que, sei lá, 15, 20 anos de existência, que passou por professores de teologia, que fizeram cursos e tal, de repente esse assunto não seria o apropriado, né? Mas, o que eu saiba, a maioria aqui teve a escola de líderes, né? E nem todos, talvez, que estão aqui, o Lucas não teve a oportunidade de fazer a escola de líderes, Nunes também não fez, né? Então, há uma necessidade realmente de nos fundamentar, né? Nós precisamos estar realmente fundamentado na palavra, porque conversava com uma pessoa esse final de semana, conversando sobre a famosa historinha da casa edificada na areia e a casa edificada na rocha, né? Todos nós aqui sabemos que as tempestades elas vêm, né? E elas vêm. E quem que suporta, né? Qual que é o casamento que suporta? Qual que é a família que suporta? Quem está firmado na rocha, né? E a rocha é a palavra. Então, quanto mais fundamentado na palavra, nos fundamentos, né? Que é a base de tudo que vai sustentar o que vem pela frente, uma pessoa que ela é bem fundamentada, teve uma fundamentação bíblica boa, ela não vai cair em vento de doutrina, não vai se deixar levar por más conversações, por esses pregadores de internet que tem os bons, mas tem alguns que falam abobrinha, né? E a pessoa que não está bem fundamentada, ela pode acabar se deixando levar, né? E isso é muito perigoso. E a gente tem esse compromisso realmente de transmitir um evangelho o mais raiz possível, né? O mais puro possível, e dentro desse entendimento, a fundamentação da fé ela é importantíssima, né? E aí, claro, depois, assim que a gente terminar essa apostila, com certeza Deus vai apontar outras direções. Eu já tenho algumas ideias em mente do que a gente pode estudar, para aqueles que quiserem continuar estudando, né? Quando terminar essa apostila. Uma coisa que é importante comentar, né?
alguma voz estranha pode daqui a pouco alcançar ou assaltar cada um de vocês, como já aconteceu isso comigo, porque eu também continuo estudando, né? Nesse exato momento eu estou lendo a Bíblia, estou lendo 2 livros, estou participando de uma escola de profetas lá em Itajaí, né? E escuto principalmente tem o meu mentor, que a gente escuta praticamente semanalmente, né? E outros pastores que Deus direciona, que é tudo direcionado por Deus, a gente está escutando todos os dias. Então, a gente não para de aprender, não para nunca. E por que essa importância de continuar aprendendo, né? Será que há uma necessidade? Vamos supor, daqui a pouco, eu e a pastora Alice, a gente é promovido, eu a apóstolo, e ela é promovida a apostila, né? Aí será que... Será que a gente vai poder parar de aprender? Né? Olha o que a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Né? Dependendo da versão, diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E aí, isso aqui é uma palavra específica para o sacerdote. Né? Hoje, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Então, na nova aliança aqui não tem diferença de sexo e ninguém aqui precisa ter título para poder ser sacerdote. Todos aqui são. A única diferença é eu e o pastor Alice temos título de pastor, mas nós também somos sacerdotes. Né? E essa palavra ela é específica para o sacerdote. Ele vai dizer assim, ó: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aqui é uma palavra muito dura. Deus está dizendo que se eu rejeitar o conhecimento, Ele vai me rejeitar como sacerdote. Então, o dia que eu pensar assim, não, eu já sei tudo. Eu já fiz escola de profeta, escola de fundamento, faculdade de teologia, eu já fiz o curso A, o B, o X, Y, agora deu. Né? O dia que eu pensar isso, eu não posso mais ser, como pastor mesmo, eu não posso mais, não posso continuar. Isso eu conversei com a minha mãe sobre isso aqui, com a pastora Mena. Né? Nós não podemos parar de aprender. Porque senão eu não... Como que... Uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo atrás, se você for ler lá no livro de Levíticos, lá vai falar quais são as características exigidas por Deus para um sacerdote, ou para um sumo sacerdote. Que aí seria o padrão top, né? Mas uma das características, só que tudo a gente examina e traz para o dia de hoje, né? Uma curiosidade, uma das características do sacerdote, ele não podia ser anão. Você sabia disso? Alguém aqui sabia disso? O sacerdote ele não podia ser anão. E o que significa um sacerdote anão? Significa alguém que parou de crescer, alguém que não cresce, né, espiritualmente falando. Então não serve para sacerdote alguém que não cresce, alguém que parou de crescer. Por quê? Porque como sacerdote é necessário que eu continue aprendendo sempre. Porque outra coisa que eu aprendi também, essa foi com o apóstolo Luiz Hermínio, né? Porque que quando Elias subiu no redemoinho, né, não foi numa carruagem de fogo, foi no redemoinho, carruagem de fogo só separou ele de Eliseu, quando ele subiu no redemoinho, porque a capa dele caiu sobre Eliseu. Né? Eliseu queria a honra dupla, a porção dobrada, né? E aí Elias disse, ó, se eu subir, tu vai ganhar. Se eu não subir, tu não vai ganhar. Então, presta atenção, o que precisou acontecer para Eliseu ganhar a porção dobrada que estava sobre a vida do líder? O líder precisou subir. Então, se o líder para de subir, para de crescer, o discípulo a mesma coisa, o discípulo vai estacionar. Né? Por quê? Porque o líder, a Bíblia diz no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? É como o orvalho, vamos ler lá, todo mundo sabe de cabeça, né? O orvalho que desce do Monte Hermon, né? E o óleo que escorre da barba de Arão, né? Como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Quem era Arão? Arão era sacerdote junto a Moisés. Então, praticamente, o sumo sacerdote era Arão e Moisés. Eles é que estavam linha de frente naquela época. Então, a unção, ela vem primeiro sobre o sacerdote.
Ou seja, aqui no caso, representando o sumo sacerdote, seria uma representação do pastor da igreja. Né? Ele é uma representação, nos dias de hoje, do sumo sacerdote do ministério local. Está dando para entender? Então, a unção primeiro vem sobre o líder, e depois ela escorre, né, sobre a barba e desce pela orla das vestes, que representa o que? O corpo, né? Que é a igreja, nós somos o corpo. Né? Cristo é o nosso cabeça. Só que, num contexto de igreja local, Cristo é o cabeça, vamos botar assim, hierarquicamente falando, porque nós também estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Então aqui a Ibra, no caso, atualmente, Ministério Mevan. Então é mais ou menos assim, hierarquicamente falando, porque Deus trabalha com hierarquia, né? Lá no céu tem anjos, querubim, arcanjos, né? Aqui na terra, Deus acima de todos, depois vem um apóstolo, por exemplo, que é uma cobertura espiritual do ministério, e depois, então, o pastor local. E depois as ovelhas. Né? Os líderes de célula. Então, é mais ou menos assim, existe uma hierarquia. Mas tudo começa de cima para baixo. Se o líder, ele não estiver se atualizando, não estiver crescendo, se ele parar de crescer, automaticamente quem está abaixo vai parar também. Então, se algum dia vieram essas vozes, né? Mas para quê? Eu já estou com 50 anos, eu já estou com 70, eu já estou com 80. Será que tem alguma coisa ainda que eu preciso aprender? Até a volta de Jesus nós vamos estar aprendendo. Né? E o dia que eu pensar que eu já sei tudo aí, não dá mais. Não, Deus não vai poder mais me usar como Ele gostaria. Né? Pode até continuar usando, mas eu vou ficar, no mínimo, limitado. Né? Ok? Então, essa informação aí que precisava compartilhar com vocês, que veio no meu coração, que é importante, né? Porque eu mesmo, que estou aqui para compartilhar, eu também eu ouço essas vozes, né? Porque há uma guerra na nossa mente, e principalmente no meu caso, por exemplo, eu sou um pastor que acredito que a volta de Jesus está se aproximando. Né? Eu acredito nisso, acredito de todo o meu coração. E então, às vezes a gente enfrenta um conflito interior, né? Poxa, o tempo que eu estou aqui dando aula, eu poderia estar na rua ganhando alma para Jesus, né? Porque, por ser que Jesus está voltando, eu tenho que usar todo o tempo que eu tenho para ganhar o maior número de almas, porque eu não sei quanto tempo a gente tem nessa terra, né? Então, são pensamentos que vêm na minha mente. Mas aí Deus vem e diz, não, você não pode parar de aprender. Então, até por causa da minha posição, né? Então, tem um tempo para todas as coisas. Agora é hora de aprender, se capacitar para depois, lá fora, a gente ser sal e a gente ser luz. Amém? Então, queridos, vamos lá então, sem mais delongas, né? Primeiro assunto, né? Hoje eu falei que hoje é a primeira aula, né? Oficialmente. Primeiro assunto, quem é Deus, o meu Pai? A partir de semana que vem, conforme a gente encerrar hoje, tá? Até onde a gente conseguir ir, a gente vai deixar marcado e eu vou pedir que vocês procurem ler em casa. Se vocês lendo em casa, eu vou conseguir fazer algo um pouquinho mais rápido, entendeu? Porque você já leu. Hoje ninguém leu nada, então a gente vai numa velocidade mais tranquila. Tá ok? Então, primeira lição, quem é Deus? Pode rasgar, anotar? Pode, a apostila é de vocês. Se vocês quiserem rabiscar, escrever, porque vocês vão perceber que eu sempre vou citar coisas que não estão na apostila. Deus vai dar a inspiração que vem na hora, né? Como o que eu falei até agora. Então, vocês podem escrever apostila, caderno, onde vocês quiserem. Apostila é de vocês, tá? Então, o tema número 1, quem é Deus, o meu Pai? Então, o tema já começa de cara, lembrando que Deus, quem é Deus? O nosso Pai. Né? O nosso Pai que está no céu. Durante muito tempo, a religião apresentou Deus como o Senhor, o grande eu sou, o Rei de toda a terra, né? Mas Ele é tudo isso. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Mas Jesus veio a esse mundo para apresentar Ele como Pai. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, né? Deus é o nosso Pai. Né? E não é um Pai com um pedaço de pau sentado num banco, num trono lá no céu, esperando você errar para dar uma paulada em você. Né? Risca essa figura da tua mente, porque Deus não é isso. Deus não é essa pessoa. Amém?
Então Deus pode ser verdadeiramente, pode ser conhecido verdadeiramente. Só uma pergunta, uma informação aqui. Claro, amados, que Deus a gente não conhece apenas estudando, né? A gente conhece Ele na nossa caminhada. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai tendo experiências com Deus, a gente ouve a voz dEle, Ele nos dá experiências dentro da nossa casa, na nossa família, na igreja, na célula. E com todas essas experiências que a gente vai acumulando ao longo dos anos, a gente vai começando a conhecer Deus de uma maneira íntima, né? Como disse Jó, né? Depois de passar todo o sofrimento que ele passou, ele vai dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó agora tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus de uma maneira mais profunda. Agora, isso não significa que eu não preciso estudar a Bíblia para conhecer o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, né? Hoje, pode ser assim de uma maneira mais técnica, a gente vai aprender os atributos de Deus e dessa forma a gente também conhece a Deus, né? Porque Deus se revela pela palavra, né? No princípio era o verbo e o verbo se fez carne, né? A palavra verbo significa palavra revelada, então a palavra é o próprio Deus, é o próprio Cristo, né? Ele é o pão da vida. Então, quando eu me alimento da palavra, quando eu estudo a palavra, eu estou me alimentando do pão. Então, aqui a gente vai... E, por exemplo, se a gente vai aprender aqui, a partir de agora, né? As características de Deus. Só uma palhinha. Nós vamos aprender que Deus, Ele é soberano. Qualquer informação que vier contrário disso, não, isso não é Deus. Não é o Deus que eu conheço. Você aprendeu um Deus diferente. Você aprendeu um Deus que Ele é obrigado a fazer tudo o que eu peço. Eu não aprendi esse Deus aí. Eu aprendi um Deus que Ele tem poder para fazer tudo o que eu peço, mas Ele também pode dizer não, né? Então, esse é só um detalhezinho, porque eu conheço igrejas aí que ensinam de um jeito que é como se Deus não pudesse dizer não. E não é bem assim. Deus às vezes diz não para a gente, né? Então, eu não estou limitando o poder dele. Eu creio que ele pode nos ajudar a transportar montanhas e fazer o impossível, mas ele também diz não. Ok? Então, vamos lá. Deus pode ser conhecido verdadeiramente, ainda que não possa ser conhecido plenamente. Em 1 Coríntios 13, né, São Paulo vai dizer, né, nós conhecemos em parte, mas um dia o veremos face a face. Então, o próprio apóstolo Paulo, um cara que conhecia muito de Deus, né, ele disse, nós conhecemos em parte. Né, como que um espelho, né? E o espelho da época de Paulo não era o espelho de hoje. Era um espelho que era um tipo de um latão reluzente, né? Então, era mais ou menos assim que Paulo está definindo que ele conhecia Deus, né? Uma maneira um pouco embaçada, né? O conhecimento. Mas um dia, vai chegar um dia que a gente vai conhecer de fato. Mas isso é processo, né? Ninguém sabe tudo. Então, conhecer a Deus é a tarefa primordial e mais importante no que se refere às coisas espirituais. Sem um verdadeiro conhecimento de Deus, é impossível ser salvo ou servi-lo e adorá-lo verdadeiramente, né? Para conhecer... Aqui é interessante essa frase, né? Porque, por exemplo, eu que trabalho com vendas, a gente aprende, né, que nenhuma pessoa vai se tornar um bom vendedor se ele não conhecer o produto que ele está vendendo. Imagina, eu chego lá no restaurante da Indianara, eu quero comer um prato de comida, mas ela não sabe explicar para mim o que é aquela comida. Vocês já foram em restaurante que tem aqueles nomes de comida que a gente nunca comeu? Aí a gente tem que perguntar para o garçom, o que é isso? Então, imagina se o garçom não sabe explicar, né? A gente não vai comer aquele negócio. Então, quem vende uma coisa tem que conhecer o que ela está vendendo. A mesma coisa. Nós não vendemos o Evangelho, né? Mas nós apresentamos um Jesus e eu preciso conhecer Ele. Quanto mais eu conheço Ele, melhor eu vou apresentar, né? Então, eu preciso apresentar Ele de um jeito que as pessoas tenham sede e fome, desejo dEle, né? Se eu não conhecer Ele bem, eu posso apresentar Ele de um jeito que as pessoas nem queiram Ele, né? Então, isso é muito triste, né? Apresentar um Deus que as pessoas rejeitam Ele de cara, né? Então, para conhecermos a Deus, é necessário que Ele se revele a nós.
Aqui tem os textos bíblicos, depois vocês podem ler, né? Alguma coisa eu vou ler aqui durante a aula, mas não vou ler tudo, né? Pois não podemos conhecê-lo com nossos próprios esforços. 1 Coríntios 1, 21, esse texto eu quero ler, aqui vai dizer, né? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aqui diz, é necessário que ele se revele a nós, né? Mas não podemos conhecê-lo com nossos próprios esforços. Na verdade, não é bem assim, né? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. E isso envolve esforço, né? Então, quer dizer, se eu me esforçar para conhecer ele, eu vou alcançar, né? Mas o que o autor está querendo dizer é que ainda assim vai ser pela graça. Porque tudo que a gente alcança em Deus sempre é pela graça. Por mais, eu conversava com o Nunes sobre isso ontem à noite, né? Que por mais que a gente alcance coisas, conquiste coisas, tudo sempre vai ser pela graça. Por isso eu nunca vou poder dizer, obrigado porque o meu poder, o meu conhecimento me deram isso ou me conquistou isso. Não, sempre vai ser pela graça dele, né? Mas quem busca, encontra. Aqui na minha, ela troca a palavra dos nossos próprios esforços pela nossa própria sabedoria. Ah, é? Engraçado. A minha é pela nossa própria sabedoria. Que engraçado, de repente tu pegou uma apostila... Não, tu está falando na versão, na Bíblia. Tem a sabedoria. Sim. A minha também está. Minha também está sabedoria. Então Deus se revela principalmente em sua palavra, né? Então a palavra de Deus ainda é a maneira mais prática de conhecer a Deus, né? Através do relacionamento com a palavra. Agora vamos lá, atributos de Deus. Os atributos divinos são as características de Deus, a soma das quais define quem Ele é. Eles refletem diversos aspectos da mesma essência divina. Quando falo dos atributos de uma pessoa, me refiro às suas qualidades, características principais, capacidades e traços de sua personalidade. Ou seja, me refiro a quem ela é. A Bíblia apresenta os seguintes atributos de Deus, né? Aqui pede para a gente ler o Salmo 139. Salmo 139 a gente vai ler, né? Que é um salmo, diga-se de passagem, que tem alguns irmãos aqui do ministério fazendo um propósito com ele, né? Fez, né? Eu fiz também. Eu vou ler bem rápido então. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que me possa atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Aqui a gente já aprende que Deus é onipresente, né? Não tem como se esconder dele, né? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para Ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no Teu livro foram escritos,
quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vista é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia, Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente mataste o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então vamos lá, a primeira característica de Deus, né? Só uma curiosidade rapidinha, quando Deus criou o homem, né? E ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente aprendeu que essa palavra imagem ali no original, em hebraico, é a palavra caráter. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, façamos o homem conforme o nosso caráter. Nosso quem? Pai e o Filho já estavam desde o início juntos, né? E o Espírito parava sobre a face das águas. Então, nós somos criados com o caráter do Pai e do Filho, né? Que caráter é esse? O que é caráter? Caráter é um conjunto de características. Então, a partir de agora, a gente vai ver quais são essas características. Primeira delas, Deus é trindade. Deus existe eternamente como 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus, né? A Bíblia fala em Deuteronômio. Então, essa é a maneira mais correta, vamos dizer assim, na língua portuguesa, da gente explicar Deus, vamos dizer assim, apesar que tem uma música que diz que ninguém explica Deus, né? Mas em Deuteronômio 6, a Bíblia fala no versículo 3, ouve ao Israel, Deuteronômio 6, versículo 4, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, para o judeu, existe um único Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, mas que se manifesta de 3 maneiras, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Amém? Essa é a trindade de Deus. Ele se manifesta de 3 formas. Todos os atributos divinos aplicam-se a cada pessoa da divindade. A Bíblia não usa, né, a palavra trindade, mas através da palavra podemos perceber que Deus é trino e uno. Ou seja, 3 pessoas distintas que são uma só, Deus. A base principal para acreditarmos nisso são as evidências dadas em vários textos da palavra. Jesus disse, eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Né? E para entender a divindade de Jesus, vejamos a seguinte questão. Deus, quando se revela a Moisés, disse, eu sou o que sou, eu sou aquele que sou. Êxodo 3, 14. Isso em português, né? E Jesus também afirmou, antes que Abraão fosse feito, eu sou. João 8, 58. Né? Quando Jesus usou essa frase aqui, que ele usou a mesma palavra que Deus deu para Moisés, né? Os religiosos, à época, queriam matar Jesus, né? Porque ele estava meio que se equiparando com o Pai, né? Mas ele e o Pai são um. Jesus, sem sombra de dúvidas, era Deus em forma de homem na terra. Né? A Bíblia diz em Filipenses 2, né? Que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de homem. Mas a verdade é que ele era Deus, né? O Deus Filho. Em Atos 5, quando Ananias e Safira combinam entre si uma forma de enganar os apóstolos, aqui, eu quero ler esse texto de João 1 também, então já citei aqui, mas eu quero ler de novo porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Aqui em João 1 diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo no original em grego é a palavra logos, né?
que significa palavra revelada. Então Jesus está dizendo aqui, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está se referindo a ele mesmo, né? Então aqui diz, a palavra era Deus. Jesus está dizendo que a Bíblia está dizendo que Jesus é Deus. E uma curiosidade é que as testemunhas de Jeová, na Bíblia deles, que eles têm uma tradução que é diferente de todo mundo, aqui, nesse versículo, você vai encontrar, entre parênteses, era um Deus, com D minúsculo. Por quê? Porque eles não aceitam a divindade de Jesus. Para eles, Jesus é um Deus, com letra minúscula, mas não é Deus. Agora, para nós cremos que Jesus é Deus. Amém? Por isso, ele também pode ser adorado. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele não aceitou a adoração. Vocês lembram os milagres que ele fazia? Ele disse, vai, não conta nada para ninguém, né? Depois de ressuscitado, ele estava lá na glória, deu a revelação. Não, é outra, eu confundi. Enquanto aqui na terra, ele não aceitou a adoração. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, né? O que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, glória e louvor. Então, ao que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, o Filho. Então, ele é digno de adoração. Por quê? Porque ele também é Deus. Assim como o Espírito Santo também é Deus, né? Então, não tem nada de errado em fazer uma música para o Pai, ou uma música para o Filho, ou uma música para o Espírito Santo, né? Mas, até um tempo atrás, aí, tem gente que achava que era errado, né? Fazer uma música para o Espírito Santo, né? Ou para Jesus, né? E, na verdade, não tem nada de errado. Pode perguntar. Vai lá. Eu tenho visto algumas pessoas pregando a palavra, sim, principalmente pessoas assim mais simples, né? Que no que estão pregando, eles fazem um imbróglio, assim. Uma hora eles falam em Jesus, outra hora eles falam em Deus, porque, irmão, você tem que acreditar em Jesus, depois eles dizem acreditar em Deus. Fica uma coisa que, para o ímpio, para quem não conhece, parece que é duas pessoas diferentes. Sim. Eu não sei se você já viu isso. Sim, sim. E até nós temos que cuidar para não embaralhar a mente das pessoas. Né? Mas eu já assisti pregações, principalmente em igrejas mais simples, assim. Sim. Do pregador está falando, né? E ele fala, uma hora ele fala de Jesus, e ele prega de Jesus e prega de Deus, como se fossem duas palavras, duas pessoas, e não um só. Sim, sim. E eu acho que confunde a cabeça das pessoas. Sim. É um cuidado, né? Mas tem tudo que é tipo de pregador, tudo que é tipo de pastor, tem de tudo, né? Então, tem até o... Eu mencionava, né? Eu dizia assim, mas como? A gente aprende que são três em um, né? Que é um só. E aí, como que ele está levando para um lado? Não que ele afirmasse que eram duas, mas que embrulhava de um jeito que a pessoa que não conhece a palavra acha que eram duas. Acha que eram duas. Então, confunde. Tem até um... Continuar na questão do começo. Continuar aprendendo, para poder praticar. Pois é, a gente sabe, né? Eu acredito que essa parte da trindade é muito questão de fé, sabe? É difícil tu explicar realmente como funciona a trindade. Assim, eu acho que é uma questão de fé. É tu crer e não tentar entender. Tem coisas que não dá para entender, tu fica fora. Sim, exatamente. Crer e aceitar, ponto. Sim. Porque a melhor explicação da trindade é a água. A água em três, né? Sólido, líquido, gasoso. Ponto, é a água. E ela tem três funções ali, então é a melhor parte. Não entendeu? Quanto mais tu explica, mais tu confunde. É muito difícil. Sim. Mas o pior é quando tu pega e induz a entender errado. Sim. Ali em Gênesis capítulo 1 mostra a trindade claramente. Quando Deus diz façamos, por que ele falou plural? Ele falou plural porque o pai estava junto com o filho. Se ele dissesse faço o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança, aí só tinha Deus Pai ali.
Mas como está plural, façamos, dá para ver que tinha alguém com ele. Quem é essa pessoa? Jesus. Como é que eu sei que é Jesus? Porque lá em Colossenses diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, né? O capítulo 2, a gente estudou sobre isso. Então tudo foi criado com o Pai e o Filho, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então ali é como se os três estivessem trabalhando em harmonia. Então os três são real, né? E todos os três são Deus, né? Porque a gente vai estudar isso aqui no livro mais detalhadamente e vai ver que todas as características que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. Amém? Só uma piadinha de crente aqui, né? Diz que tinha um desses pastores, assim, sem muito conhecimento, né? Que resolveu se divorciar da esposa, né? E com base bíblica, né? Aí foram perguntar para ele, cadê a base bíblica para se divorciar, né? Aí ele diz que Deus falou com ele no texto de Oséias 3, né? Que disse o Senhor, né? Vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, né? Na verdade, a mulher adúltera, porque Oséias casou com a mulher adúltera, né? E ele pegou assim, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. E ele foi lá e adulterou. Então, tem de tudo nesse mundo, né? Está arriscado algum pastor achar que, mas Salomão tinha 1000, por que eu não posso ter pelo menos umas 500, né? Eu vou ligar esse dentinho aqui, porque eu estou com calor. Estão com frio vocês? Então tem de tudo, né? Tem os erros clássicos também, né? Mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas é tudo questão do conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. Nós também estamos sujeitos a errar, né? Mas à medida que a gente vai prosseguindo, Deus espera que a gente possa crescer cada vez mais para errar o menos possível, né? Atrapalha vocês esse barulhinho aí? Não? Então tá. Ok, então aqui em Atos 5, quando Ananias e Safira combinam entre si uma forma de enganar os apóstolos, e por causa de sua hipocrisia são mortos pelo Senhor, diante da igreja Pedro lhes fala: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Né? Mostrando que o Espírito Santo é Deus. Né? Está em Atos 5, 3 a 4. Nas próximas aulas você verá detalhadamente cada aspecto da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Na criação, o Pai criou através da palavra, o Verbo, que é o Filho, e o Espírito Santo dava vida, né? Pairava sobre a face das águas. Então, a gente acredita que é como o Espírito Santo estivesse executando a ordem do Pai, né? Que criou pela palavra, que é o Filho. No plano de salvação, o Pai enviou seu Filho Jesus, né? João 3,16, para nos salvar. E após o Filho cumprir o seu papel, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar. João 14. Vemos então a Trindade presente na grande comissão, né? Jesus disse, né, ide por todo mundo, né, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado, né? Na bênção apostólica, né, 2 Coríntios 13, 14, né? Todo pastor fala no final do culto, né? O amor do Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Ok? No batismo de Jesus, né? Mateus 3,16, Jesus estava batizando, a Bíblia diz que veio uma voz do céu. Quando Jesus se batizou, o Espírito desceu em forma de pomba, né, o Espírito Santo, e uma voz do céu falou: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali o Pai falou, o Filho na terra, o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ok? E muitas outras partes da Bíblia. Cada pessoa da Trindade possui uma função diferente, mas são adorados como um único Deus. Um escritor escreveu algo interessante.
se nada revela sobre o ministério da Trindade, pelo menos dá uma vaga ideia dessa verdade. Então aqui a Indenária citou ali o exemplo da água, né? Que se manifesta de 3 formas, né? Gasoso, líquido e sólido, né? Aqui tem uma outra maneira de explicar, né? No fogo, há fogo, luz e calor. Né? Fogo tem fogo, luz e calor. Essas 3 coisas são inseparáveis na unidade do fogo. Não é possível separar o fogo da luz e do calor. A luz permite que vejamos as coisas, e por isso a luz é símbolo da verdade, que permite que conheçamos as coisas abstratamente pela verdade. Daí que digamos ao compreender algo está claro, porque a verdade esclarece. A verdade é luz intelectual. E o calor do fogo é símbolo do amor, enquanto a frieza é símbolo da falta de amizade. Assim como no fogo há o fogo, luz e calor, assim em Deus há o Pai, o Filho, que é a luz de Deus, a verdade, e o Espírito Santo, que é o amor de Deus. Uma maneira de explicar, né? Eu, quando eu me converti, me ensinaram sobre o café com leite. Assim que me ensinaram, né? Que ninguém fala, eu vou tomar café, leite e açúcar, né? Eu vou tomar café com leite, mas ali tem o café, tem o leite, tem o açúcar. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles são um. É uma coisa só, é o café com leite. Mas ali naquele café com leite, tem o café, tem o leite, tem o açúcar. Né? Então é a maneira que me ensinaram quando eu me converti, né? Mas enfim, vamos para frente. Aqui tem os textos bíblicos, né? A gente já citou vários, né? Ok? Então a historinha do fogo ali, ó. A historinha do fogo está na página 2, tá bom?